Embora já fosse conhecido, o petróleo teve o início de sua exploração durante meados do século XIX, período cujo qual estava ocorrendo a segunda Revolução Industrial. Com a exploração dos campos de petróleo, a indústria petrolífera teve expansão dentro dos Estados Unidos e da Europa, que já eram os principais polos da economia naquele período. E mesmo tendo o carvão e outros tipos de combustíveis como concorrentes, o petróleo conseguiu se estabelecer como fonte de energia graças ao surgimento de motores movidos a gasolina e óleo diesel, fazendo com que durante muitas décadas o petróleo conseguisse ocupar a posição de grande proporção da economia internacional, chegando a ocupar cerca de 50% da demanda de energia primária no começo da década de 70. E mesmo com a crise dos países árabes, os principais pontos onde se localizam as reservas petrolíferas, o petróleo conseguiu continuar sua posição de destaque até os dias atuais, mesmo que hoje ocorra uma demanda em busca de outros tipos de fontes de energia, principalmente energias renováveis. Além da manipulação feita para que seus derivados sejam utilizados como combustível para suprir a demanda energética dos meios de transporte espalhados pelo mundo, o petróleo também é utilizado como fonte de geração de energia elétrica em vários países ao redor do globo, mesmo com a expansão da hidroeletricidade. Outro ponto é que o petróleo permitiu que as principais indústrias não se localizassem perto das fontes de reservas petrolíferas, distanciando-as dos grandes centros consumidores. O maior exemplo disso é o Oriente Médio, que possui cerca de 2/3 de todas as reservas de petróleo do mundo, sendo que consomem apenas 6%, enquanto que os Estados Unidos, que consomem aproximadamente 5% das reservas, consomem cerca de 1% de todo o petróleo extraído. Outro combustível que pode ser citado é o gás natural, que corresponde a cerca de 16% de todo o consumo mundial de energia e cerca de 20% da produção de energia elétrica mundial. Característica importante do gás natural é a que ele possui um baixo índice de emissão de poluentes comparado aos outros combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Além disso, ele possui maior maleabilidade em questões de transporte e de armazenamento ou aproveitamento. Então, agora vamos falar sobre as estratégias de redução da dependência energética. Como visto, a maior vulnerabilidade geopolítica está na área do petróleo e, portanto, de combustíveis líquidos para transporte. As principais alternativas de redução da dependência do petróleo são substituição por biocombustíveis e redução do consumo veicular. Agora vamos falar um pouco sobre cada uma dessas estratégias de redução. A primeira, como foi dito anteriormente, é a substituição por biocombustíveis. Os principais biocombustíveis são o etanol e o biodiesel. O etanol anidro pode ser diretamente adicionado à gasolina em até 20%, sem exigir alterações nos veículos. Além do Brasil, onde a mistura de etanol à gasolina vem sendo feita há mais de 20 anos, outros países como o Japão estão analisando esse tipo de medida. Por sua vez, o etanol hidratado também pode ser misturado em qualquer proporção com a gasolina em motores flex fuel. No Brasil, por exemplo, mais de 75% dos novos carros produzidos já são flex fuel. Os maiores produtores de etanol do mundo são o Brasil, que produz o etanol a partir da cana-de-açúcar, e os Estados Unidos, que utilizam o milho. Com a recente mudança na opinião pública, é possível que o mecanismo de cotas passe a ser adotado nos Estados Unidos. A Califórnia e outros estados americanos anunciaram iniciativas nessa direção, e outros países, o que poderia levar à criação de um mercado global de emissões que seria o sucessor do Protocolo de Kyoto. Estratégia de redução de emissões. As principais medidas nesta área são uso de biocombustíveis, cotas nas emissões, geração de eletricidade com fontes renováveis e captura e armazenamento do carbono. Falaremos agora de cotas nas emissões. O mecanismo de cotas é a base do conhecido Protocolo de Kyoto. De maneira simplificada, atribui-se a cada país signatário um limite anual de emissões de CO2, que é desagregado em cotas por setor e por empresa pelo próprio país. As empresas têm direito de negociar suas cotas,
o que não só permite uma alocação eficiente destas, como sinaliza o custo econômico das emissões. Embora o Protocolo de Kyoto seja bem concebido, sua eficácia foi severamente afetada pela não participação dos Estados Unidos e pela inserção de quotas para países em desenvolvimento, incluindo emissores importantes como a China e a Índia. A distribuição do hidrogênio também é um problema complexo, pois ele tem baixa densidade em forma gasosa e só se liquefaz a temperaturas próximas do zero absoluto. Além disso, o hidrogênio queima sem chama visível e requer cuidados especiais para armazenamentos e manipulações. Alguns estados americanos, liderados pela Califórnia, estão propondo legislações local para mecanismo de cotas semelhantes ao Protocolo de Kyoto. A produção mundial de etanol ainda é relativamente pequena, equivalendo a 5% do consumo de gasolina dos Estados Unidos. Entretanto, ela deve crescer rapidamente. O Brasil, por exemplo, deve aumentar em 50% sua produção de cana-de-açúcar nos próximos 5 anos, de 400 para 600 milhões de toneladas. Os Estados Unidos também estão fazendo investimentos substanciais no aumento de sua produção de etanol. Os Estados Unidos protegem o etanol local em cerca de 1,05 dólares por galão, subsídio de 51 centavos de dólar aos produtores locais, mais taxa de 54 centavos de dólar ao etanol importado do Brasil. O biodiesel, por sua vez, complementa ou substitui diretamente o diesel convencional. Ele pode ser produzido utilizando qualquer fonte de gordura ou de óleo vegetal ou animal. Entre as fontes promissoras incluem-se a soja, a mamona e o peão. O biodiesel pode ser misturado diretamente ao diesel convencional, sem mudança no desempenho dos motores. O Brasil, por exemplo, tem como meta incorporar até 5% de biodiesel ao combustível até 2010. Falaremos um pouquinho agora sobre o etanol de milho e o etanol de cana-de-açúcar. Quando se calcula o potencial de substituição da gasolina por um combustível renovável como o etanol, deve ser levado em conta a energia fóssil utilizada na sua produção, como, por exemplo, o consumo de combustíveis na colheita mecanizada do milho ou da cana-de-açúcar. Este efeito é calculado por um índice chamado Fossil Energy Ratio, ou melhor, FER, que é a razão entre a energia contida no etanol e a energia de origem fóssil empregada para produzi-lo. O FER do milho é 1,4, o da cana-de-açúcar 8,3. Isso significa que, embora os volumes de etanol produzidos pelos Estados Unidos e Brasil sejam equivalentes, a cana-de-açúcar é 6 vezes mais eficaz do que o milho quando se trata de reduzir o consumo de combustíveis fósseis. O etanol brasileiro é o único biocombustível competitivo nos dias de hoje. Seu custo de produção equivale a $40 por barril de petróleo. A segunda estratégia de redução, como já foi dito, é a redução do consumo veicular. A principal opção atual é o chamado de carro híbrido, que é movido por um motor convencional a gasolina ou pela eletricidade produzida por uma bateria. Nas versões atuais, esta bateria é carregada pelo próprio movimento do carro, por exemplo, nas freadas no trânsito urbano. Algumas versões permitem carregar a bateria na rede elétrica, usando, por exemplo, uma tomada na garagem da casa. Assim como no caso do etanol de milho, a eficácia do uso da eletricidade para substituir combustíveis fósseis vai depender das fontes usadas na geração de energia. Por exemplo, se a mesma for feita à base de óleo ou gás natural importado, a dependência energética estará apenas sendo transferida do setor de transporte para o de eletricidade. Uma alternativa a longo prazo seria a célula de combustível, que converte hidrogênio em energia elétrica e emite apenas vapor d'água. Embora os veículos sejam muito silenciosos e eficientes, o cerne da questão, mais uma vez, é como o hidrogênio será produzido. Caso seja utilizado gás natural para produzir hidrogênio,
Será mais eficiente queimar o gás diretamente no motor a combustão. O etanol brasileiro é o único biocombustível competitivo nos dias de hoje. Seu custo de produção equivale a $40 por barril de petróleo. O etanol produzido nos Estados Unidos tem um custo de produção na faixa do preço atual de petróleo, cerca de $70 por barril equivalente. Para a Europa, este custo equivalente seria de $90 por barril. Portanto, a produção de etanol fora do Brasil dependerá do mecanismo de incentivo, tais como compra obrigatória ou subsídios diretos. Além disso, nenhuma produção de biodiesel pode competir com o preço do diesel, sendo necessários subsídios. Essa competitividade deve surgir à medida que a estrutura de produção do biodiesel aumentar. O Brasil está entre os países com o maior potencial de produção de biodiesel competitivo. Geração de eletricidade com fontes renováveis. As principais fontes renováveis para a geração de energia elétrica são a hidroeletricidade, eólica e cogeração com biomassa. A hidroeletricidade vem sendo usada desde a origem da indústria elétrica. Por exemplo, o primeiro grande projeto de geração nos Estados Unidos, na última década do século XIX, foi a usina hidroelétrica na região das Cataratas do Niágara. Os países industrializados já desenvolveram a maior parte de seu potencial hidrelétrico e é pouco provável que o restante seja utilizado. Nos países emergentes, por outro lado, ainda há um grande potencial a ser desenvolvido. Entre as razões está a preservação dos rios para uso turístico, alto custo da terra que seria inundada e outros. Apesar da hidroeletricidade ser um recurso renovável, abundante e competitivo para muitos países, entre os quais se destaca o Brasil, ela enfrenta uma forte oposição por parte de grupos internacionais. Isto resultou, por exemplo, na paralisação de financiamentos do Banco Mundial para a hidroelétrica por mais de uma década e na quase impossibilidade de se obter créditos de carbono do Mecanismo do Desenvolvimento Limpo, o MDL, do Protocolo de Quioto para projetos hidroelétricos de maior porte. A energia eólica é atualmente a fonte renovável com taxa elevada de crescimento anual. Ela tem como atrativos o potencial abundante e custo de instalação decrescente ao longo do tempo. Outras dificuldades para a maior disseminação dessa energia incluem a necessidade de geração complementar, muitas vezes termoelétrica, devido à variação dos ventos e à oposição estética de wind farms. Finalmente, a cogeração, a biomassa, vem despontando como fonte de grande potencial, podendo ser realizada como madeira, casca de ovo, de arroz e entre outros resíduos. Atualmente, a cogeração mais viável comercialmente é associada ao processamento de cana-de-açúcar no Brasil, que será discutida posteriormente. Captura de carbono. O conflito mais acentuado entre seguranças e meio ambiente está na geração de energia elétrica a carvão. A emissão das usinas a carvão, por exemplo, que estão sendo construídas ou planejadas pela China e os Estados Unidos, está estimada em 140 bilhões de toneladas de carbono, mais do que todos os carbonos emitidos desde que o carvão começou a ser queimado, em 1750. Para aliviar esta preocupação, os Estados Unidos lideram as propostas de capturar e armazenar o carbono. Trata-se de uma tecnologia que permite extrair o CO2 no momento da queima do carbono e injetá-lo em depósitos subterrâneos, como poços e petróleos esgotados. Embora a CAA seja atraente em termos técnicos, a preocupação com este esquema é que, na prática, estão sendo construídos milhares de MWS, usina a carvões convencionais, com promessas de convertê-la para a tecnologia CAC no futuro, usinas captura hoje. A Aliança Carvão e Hidrogênio. Nos Estados Unidos, a estratégia Carvão CAC está relacionada com a chamada economia de hidrogênio. Como vimos, a proposta é utilizar o hidrogênio em células de combustíveis veiculares, com benefícios tanto de segurança, não se usariam combustíveis importados, como ambientais, nenhuma poluição e emissão, em centenas de cidades. Também, como já discutimos, o ponto crítico deste esquema é a produção de hidrogênio a partir de energia elétrica.
Se a eletricidade for gerada com combustíveis fósseis importados, estaria ocorrendo apenas uma transferência, tanto da insegurança de suprimento como da emissão, da área de transporte para a área de geração de eletricidade. Neste ponto, apareceu o carvão como fonte produtora local de eletricidade, o que, no caso dos Estados Unidos, traria segurança de suprimento, e a CAC como mecanismo para suprir as emissões e assim resolver as preocupações quanto ao meio ambiente. A possibilidade de controlar o suprimento de carvão combinada como forte componente tecnológico tanto da CAC como do hidrogênio, vantagem competitiva, pode explicar, em parte, o relativo desinteresse dos Estados Unidos pelo biocombustíveis, pois, neste caso, a vantagem competitiva estaria com um país emergente como o Brasil. A insegurança energética como âmbito mundial deverá persistir até piorar, o que pressiona os preços do petróleo e do gás natural. Por sua vez, deverá haver maior pressão pública para medidas de mitigação ambiental, tais como contratação compulsória de energias alternativas e misturas compulsórias de biocombustíveis. Essas medidas deverão pressionar ainda mais os preços da energia. Todos estes aumentos deverão afetar diretamente os custos da indústria mundial, o que abre algumas janelas de oportunidade para a indústria brasileira. Primeiro, maior competitividade da indústria nacional frente a produtos importados, cujos preços deverão aumentar. 2. Maior competitividade dos setores industriais exportados que usam energia elétrica. 3. Grande interesse de investidores internacionais em energia limpa, em especiais nas áreas de etanol, de biodiesel e de bioeletricidade. A curto prazo, isso representará mais oportunidade para indústrias de equipamentos. A médio prazo, deverá haver uma integração maior dos setores industriais e agrícola, com a criação de indústria de bioenergia de grande potencial econômico para o país.